Você já se perguntou até onde alguém pode ir por amor ou por sobrevivência? E se a única saída que você tivesse colocasse em risco tudo o que você acredita? Essa é uma história intensa sobre escolhas difíceis, segredos e a coragem de lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece perdido. Se você busca uma narrativa envolvente, com emoção real, personagens marcantes e uma reviravolta que prende até o último segundo, essa história é para você. Prepare-se para se emocionar, se revoltar e torcer por um amor que nasceu onde menos se esperava, mas que decidiu lutar para florescer. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O cheiro de mofo impregnado nas paredes da pequena casa era tão familiar a Karen quanto o nome do remédio que o irmão tomava 2 vezes ao dia. Ela andava pela casa com passos leves, calculados, como quem não queria acordar o pouco de paz que ainda restava naquele lugar. O irmão dormia, o rosto pálido em meio aos lençóis desgastados. Ela ajeitou o cobertor sobre ele, os olhos fixos na respiração frágil. Era por ele que ainda se levantava todas as manhãs. Era por ele que não desistia. Na sala, o som da televisão invadia o silêncio da madrugada. O pai, esparramado no sofá, segurava uma garrafa quase vazia no colo. Ele roncava alto, inconsciente, de tudo, inclusive das promessas que fazia e nunca cumpria. Desde que a mãe morrera, o homem que deveria protegê-los tinha se transformado num peso constante. Um risco, na maioria dos dias. Karen caminhou até a cozinha e contou o dinheiro com mãos trêmulas. Notas amassadas, moedas soltas, menos do que o suficiente para comprar os medicamentos do dia seguinte. Respirou fundo, controlando o impulso de chorar. Já aprendera que chorar não resolvia, só consumia. No celular, uma mensagem piscava. Vaga disponível. Serviço noturno. Compareça às 20 horas. Red Velvet. Ela hesitou. Não era a primeira proposta daquele tipo, e sabia o que clubes assim representavam. Mas, dessa vez, não tinha margem para orgulho. Voltou à sala e encarou o pai. Ele resmungou, virou-se de lado e deixou cair um maço de bilhetes de apostas no chão. Karen apertou os punhos. Ela não podia esperar mais por um milagre. Precisava agir. O Red Velvet era imponente por fora e ainda mais intimidador por dentro. Lustres de cristal, carpetes espessos, espelhos que refletiam mais do que imagem, refletiam escolhas. Na recepção, uma mulher elegante a analisou com olhos treinados. Já trabalhou com atendimento? Perguntou sem emoção. Já, mentiu Karen com firmeza. A mulher lhe entregou um uniforme preto e colado ao corpo. Vista-se, o turno começa em 20 minutos. Você serve drinks, sorri e ouve calado, sem envolvimento com os clientes. Karen assentiu. Ela já ouvia calada fazia anos. Aquilo seria só mais uma noite. No camarim, encarou o próprio reflexo. Estava mais magra, com os olhos mais fundos. Ainda assim, endireitou os ombros e prendeu os cabelos com firmeza. Não podia parecer fraca. Não naquela selva dourada. E enquanto atravessava o salão pela primeira vez, o destino a observava de um canto sombrio, esperando o momento certo para se revelar. A música pulsava no Red Velvet, como um coração artificial. As luzes em tons de vermelho e dourado desenhavam sombras sensuais nas paredes, e o perfume adocicado que pairava no ar mal disfarçava a tensão constante do lugar. Karen caminhava entre as mesas com a bandeja na mão e o olhar treinado para evitar contato direto. Ainda se adaptava à nova função, mas seu corpo já respondera à necessidade. Passos firmes, sorrisos suaves, ouvidos atentos. Tudo parecia parte de uma coreografia silenciosa, onde a sobrevivência era a única plateia. Naquela noite, no entanto, algo mudou. 2 seguranças se posicionaram na entrada lateral. Em seguida, um homem entrou. Ele não precisava anunciar quem era. O silêncio em volta dele se espalhou como um campo magnético. O ambiente, antes ruidoso, se ajustou à sua presença. Terno escuro, olhar cortante, postura inabalável. Ramírez.
Karen sentiu o corpo se arrepiar sem saber o motivo. Havia algo de perigoso e fascinante naquela figura. Ele caminhou até uma mesa isolada no fundo do salão, e 2 outras pessoas o seguiram minutos depois. Homens de aparência polida demais para serem confiáveis. Mesa 5. Uísque envelhecido. Sem gelo, disse a gerente empurrando a bandeja para Karen. E cuidado, são peixes grandes. Karen engoliu seco e foi. Aproximou-se da mesa com a graça de quem ensaiou cada passo. Ramírez não olhou para ela de imediato. Conversava em tom baixo, voz controlada. Só quando ela colocou o copo diante dele é que seus olhos se encontraram. E por um instante, tudo ao redor pareceu desacelerar. Obrigado, ele disse, sem desviar o olhar. Karen assentiu, recuando. Mas algo em sua intuição sussurrou. Fique atenta. O tom da conversa mudou. Um dos homens sorriu de forma torta, e sua mão foi sutil demais ao deslizar sob o casaco. Ramírez percebeu, mas meio segundo tarde demais. O estampido do primeiro tiro cortou o ar. Pânico, gritos, cadeiras tombando, garrafas se espatifando. Karen se abaixou por instinto, mas não fugiu. Viu o segundo homem se aproximando por trás de Ramírez com a arma em punho. Ela se moveu sem pensar. A bandeja voou direto no rosto do atirador, desviando sua mira. Ramírez se virou com precisão assassina. 2 tiros. Um corpo caiu. O outro tentou correr, mas foi imobilizado por seguranças do clube. Quando tudo silenciou, Karen ainda estava de pé, ofegante, o coração batendo no pescoço. Ramírez se virou para ela, surpreso. Você me salvou, disse, mais espantado do que grato. Ela ainda tremia. Não pensei, só fiz. Ele se aproximou, os olhos presos nos dela. Havia mais do que adrenalina naquele olhar. Vem comigo. E mais uma vez, Karen atravessou uma porta sem saber o que havia do outro lado. Mas dessa vez, por vontade própria. O carro avançava pelas ruas vazias da cidade como uma sombra, silenciosa. Karen sentia o couro frio do banco sob suas pernas expostas, o pulso ainda acelerado e a respiração curta. A adrenalina da cena que acabara de viver não cedia espaço à razão. Ramírez dirigia sem dizer uma palavra. As mãos firmes no volante, o maxilar tenso. Ele também estava processando. Não apenas a emboscada, mas a presença dela. A ação dela. Você não tinha por que me ajudar, ele disse, quebrando o silêncio sem tirar os olhos da estrada. Karen hesitou. Tinha uma arma apontada para suas costas. Achei que não fosse justo. Ele soltou um riso baixo. Não de escárnio, mas de surpresa. Justiça não costuma ser o critério mais usado em lugares como aquele. Eu não sou de lugares como aquele, ela respondeu, encarando a janela. O carro estacionou diante de uma casa afastada. Não uma mansão, mas uma espécie de refúgio moderno e discreto. Ao entrar, Karen sentiu o cheiro de madeira e algo amargo. Talvez café antigo. Nada gritava riqueza, só sobriedade e solidão. Pode tomar banho no quarto à esquerda. Roupa limpa no armário. Vou preparar algo, disse ele, já indo para a cozinha. Ela hesitou, mas o corpo suado, o cheiro do sangue no ar e o gosto metálico na boca a convenceram. No banheiro, a água quente escorreu como um bálsamo. Carregou embora o pânico, o suor, os traços visíveis daquela noite insana. Ao sair, encontrou um vestido largo sobre a cama e uma bandeja com comida. Arroz, frango grelhado, suco. Quase simples. Mas o gesto era o que mais importava. Ramírez estava à janela, olhando para a noite como quem procurava respostas nas estrelas. Ao notar sua presença, virou-se. Tá melhor? Estou, respondeu, sentando-se na beirada da cama. Houve um instante de silêncio entre eles. Não desconfortável, apenas carregado. Você não me parece alguém que deveria...
Estar servindo bebida para homens armados, ele disse, observando-a com curiosidade genuína. Ela o encarou. E você não me parece alguém que permite que quase matem ele em público. Os dois sorriram, pela primeira vez. Um sorriso, curto, mas sincero. A tensão cedeu espaço para algo mais íntimo. Ramírez se aproximou sem pressa. A mão dele tocou levemente a dela. Ela não recuou. Os olhos se encontraram. O beijo veio como consequência, não como surpresa. Naquela noite, não houve promessas. Só desejo contido, solidão compartilhada, e um instante em que o mundo do lado de fora simplesmente parou. E quando amanheceu, a linha entre o certo e o errado já havia sido cruzada. A claridade do amanhecer invadiu o quarto com delicadeza, mas o espaço ao lado de Karen na cama já estava vazio. Ela se levantou devagar, o corpo ainda cansado da noite anterior, e caminhou até a janela. O jardim do refúgio era amplo e silencioso, mas não havia sinal de Ramírez. Vestiu-se com calma e saiu do quarto. A casa, apesar de acolhedora, parecia estranhamente deserta. Um funcionário surgiu, educado demais, como se já esperasse por ela. O Sr. Ramírez saiu cedo. Pediu que eu a levasse de volta para casa, em segurança. Karen franziu a testa. Ele não deixou recado? O homem balançou a cabeça. Nada, nem um bilhete, nem um número de telefone. Só um carro pronto para levá-la embora, como se tudo tivesse sido um acidente de percurso, ou um favor pago. Ela manteve a postura firme até o portão se fechar atrás dela. Mas por dentro, tudo desabava. O teste deu positivo no 3º dia de atraso. 2 riscos vermelhos, claros, inegáveis. Karen sentou-se no chão do banheiro, com o coração descompassado. O mundo girava. As mãos tremiam. Grávida. Ramírez foi o primeiro pensamento. O único. Havia algo nela que sabia desde o início. Uma certeza instintiva. E mesmo com o orgulho ferido e as memórias confusas, sentia que ele precisava saber. 2 semanas depois, Karen se aproximava da mansão de Ramírez. O portão era imponente, os seguranças discretos. Uma recepcionista elegante a atendeu com um sorriso educado demais para ser verdadeiro. Tenho um assunto pessoal com o Sr. Ramírez. É urgente, disse Karen, mantendo a compostura. O Sr. Ramírez não está disponível para esse tipo de solicitação, respondeu a mulher, já fechando a agenda sobre a mesa. Caso deseje deixar um recado, é sobre uma coisa que só ele pode saber. Por favor. Garanto que ele não está interessado. Aconselho que siga. Com sua vida, senhorita. Karen ficou ali imóvel. A mulher voltou a digitar, já a ignorando por completo. Ela apertou os punhos, lutando contra a vontade de gritar. Mas não imploraria. Saiu de cabeça erguida. Não sabia que Ramírez jamais soube da visita. Em casa, o cenário era o de sempre. Caos, sujeira e o pai no sofá com uma garrafa na mão e um riso bêbado nos lábios. Vai me ignorar agora, princesa? Debochou ele. Acha que vale mais só porque dormiu com um ricaço? Ela passou direto, sem dizer uma palavra. Mais tarde ele bateu à porta do quarto. Não para conversar, mas para anunciar um acordo. Consegui alguém disposto a te sustentar. Um homem sério, milionário. Vai resolver nossa vida. Você me vendeu? Ela sussurrou engasgada. Ele sorriu, e foi o pior tipo de resposta. Naquela noite, pela primeira vez, Karen soube o que era medo de verdade, e não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. O quarto era amplo, silencioso, perfeitamente decorado, e ainda assim, Karen se sentia sufocada. A porta não tinha tranca por dentro. As janelas não se abriam. As câmeras no alto das paredes piscavam em vermelho, lembrando-a de que a beleza do lugar era só fachada. Aquela casa não era um lar. Era uma prisão. O velho a observava com olhos secos, frios, calculistas. Um homem poderoso, rico o bastante para acreditar que tudo e todos podiam ser comprados.
inclusive ela. Seu pai garantiu que você entenderia sua nova posição, disse ele, tomando um gole de conhaque. E eu sou um homem de palavra. Trato bem quem me obedece. Karen manteve o olhar firme, mesmo sentindo as mãos suarem. Eu não sou propriedade de ninguém. O tapa veio sem aviso, estalando no rosto dela com uma violência inesperada. Ela caiu de lado sobre o tapete luxuoso, o gosto de sangue se misturando ao de raiva. Vai aprender. Uma hora ou outra todas aprendem. Enquanto isso, a cidade seguia indiferente. Ramírez encarava o nome em uma folha de papel com o senho franzido. Karen Silva. Finalmente, um nome. Um rosto que não saía da cabeça dele desde aquela noite no clube. A mulher que o salvara. A mulher que, por alguma razão, ele não conseguia esquecer. Senhor, confirmamos que ela tentou vê-lo na mansão há cerca de 2 semanas, disse o segurança. Foi barrada pela recepcionista. Ela não deixou recado. Ramírez sentiu um nó no estômago. A sensação de que algo estava errado se intensificava. E onde ela está agora? Desaparecida. Os vizinhos disseram que o pai a mandou embora depois de uma briga. Há rumores de que ele a entregou a um empresário com fama suja. O nome do velho surgiu no relatório. Ramírez conhecia o tipo. Homens intocáveis, blindados por dinheiro, vícios e impunidade. Reúna o time, disse a voz baixa e cortante. Discrição total. Se ela estiver com ele, vamos tirá-la de lá. Agora. Karen estava deitada na cama, os olhos fixos no teto. O rosto latejava, o corpo cansado, mas o medo era mais cruel que a dor. A cada passo no corredor, a cada ruído, ela apertava a barriga com as mãos. Você vai ficar bem, sussurrava. Eu prometo. Pensava em fugir, mas não havia por onde. Só restava resistir, sobreviver. Quando o estrondo da porta arrombada ecoou pela casa, ela pensou estar sonhando. Gritos, passos pesados, o som abafado de luta. E então, alguém entrou. Ramírez. Ele estava suado, ofegante, os olhos acesos por fúria. Mas quando a viu no chão, machucada, suja, assustada, a expressão dele se quebrou. Karen. Ela piscou, atordoada. Ainda era real? Ele ajoelhou ao lado dela, os olhos nos dela, e estendeu a mão. Dessa vez, ela segurou com força. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava mais sozinha. As luzes da sala estavam acesas, mas Ramírez não via mais os papéis sobre a mesa. O rosto de Karen ocupava sua mente com uma intensidade incômoda. Desde o resgate, algo nele mudara. Uma inquietação que ele não conseguia nomear. A casa do velho fora esvaziada, os seguranças neutralizados, os registros cuidadosamente apagados para não gerar ruído na imprensa. Mas para Ramírez, o estrago já estava feito. Ela fora ferida, humilhada, grávida, e tudo por causa de uma falha sua. Ela tentou te ver 2 vezes, disse Marco, um dos seus homens de confiança. A secretária ignorou. Achou que fosse mais uma. Ramírez passou a mão pelo rosto, o maxilar tenso. O nome dela no registro de entrada, a imagem das câmeras de segurança. Tudo isso estivera ao alcance, mas ele não prestou atenção, porque não achou que importava. Porque não percebeu que alguém como ela podia, de fato, importar. E o bebê? Perguntou quase num sussurro. Está bem. Os exames no hospital não apontaram complicações. Ela também... apesar das marcas. Ramírez fechou os olhos por um instante. Não por fraqueza, mas por fúria. Karen sentia-se pequena dentro da cama do hospital. A luz branca do teto parecia distante, e o cobertor que a envolvia não aquecia direito. Mas pela primeira vez em dias ela respirava sem medo. Ramírez entrou no quarto em silêncio, mas ela sentiu sua presença antes mesmo de vê-lo. Virou o rosto e encontrou seus olhos. Havia algo neles que ela ainda não sabia decifrar, entre culpa, alívio e arrependimento. Está confortável?
Ele perguntou parando ao lado dela. Tão confortável quanto alguém pode ficar com o rosto inchado e o corpo dolorido. Respondeu com um leve sorriso. Ele puxou uma cadeira e se sentou, os olhos voltados para as mãos dela. Depois, com calma, estendeu a própria. Ela não a segurou de imediato. Por que veio? Questionou. Porque devia ter vindo antes. Porque devia ter escutado você. E porque... Ele respirou fundo. Você está carregando uma vida que é metade minha. E eu não posso, não vou, virar as costas para isso. Karen mordeu o lábio inferior. Queria acreditar. Parte dela já acreditava. Mas ainda havia dúvidas demais entre os dois. Não quero pena, Ramírez. E não quero proteção como dívida. Não é dívida. Ele respondeu firme. É escolha. Ela estudou aquele rosto antes tão impassível e agora exposto. Por fim, segurou sua mão, ainda com cautela. Mas foi o suficiente. O quarto hospitalar estava mergulhado em um silêncio denso, apenas interrompido pelos bips suaves dos monitores. Karen mantinha os olhos abertos, fixos na janela, onde o céu da manhã ainda estava pálido. A cidade começava a despertar lá fora. Dentro dela, porém, tudo estava suspenso. Ela se sentia estranha ali, como se estivesse de passagem num lugar que não era seu. Havia segurança, sim, e cuidados. Mas a alma ainda tremia por dentro. A porta se abriu devagar. Ramírez entrou com passos contidos. Usava roupas simples, sem o paletó que o fazia parecer inatingível. Carregava 2 coisas nas mãos: um envelope e uma sacola com uma garrafinha de suco e 2 empadas. Você não deve ter tomado café, disse com um tom mais humano do que Karen esperava. Ela ergueu uma sobrancelha. Não sabia que você sabia comprar empadas. Estou descobrindo que sei fazer muitas coisas, quando preciso. Ele se aproximou, colocou os itens sobre a mesa e sentou-se na poltrona ao lado da cama. Tem algo para você aqui, disse, estendendo o envelope. Documentos. O velho será processado por tudo. Seu pai também. E esse é um contrato de assistência médica e financeira em seu nome e no nome do bebê. Ela pegou o envelope, mas não o abriu. Isso não te transforma em herói, disse sem agressividade. E não resolve o que eu passei. Eu sei. Ramírez abaixou os olhos, e pela primeira vez, ela viu nele um homem cansado. Um homem que carregava culpa, e não disfarçava. Eu fui covarde. Me escondi atrás da ideia de que você não fazia diferença. Mas fazia. Desde o momento, em que me enfrentou com uma bandeja de prata. Ela não respondeu. Apenas observava. Não quero te comprar, Karen. Não quero te manter presa a nada. Só quero consertar o que puder. E se não puder? Ainda assim eu vou tentar. Karen respirou fundo. As palavras dele tocavam em feridas que ainda não haviam cicatrizado, mas ao mesmo tempo ofereciam algo que ela não tinha há muito tempo: a chance de escolher. E se eu quiser ir embora? Ela perguntou, testando. Você pode. Eu só peço que me deixe estar presente, mesmo à distância. Ela olhou para a sacola com as empadas, depois para o envelope. Vai ter que provar isso com mais do que papelada e salgados. Ele sorriu. Tô disposto. Ela estendeu a mão. Ele a segurou com firmeza, mas sem pressa. E pela primeira vez, não havia pressa em nenhum dos dois. Somente espaço para algo novo crescer. Karen caminhava pelo jardim da casa onde Ramírez a deixara após a alta. Era um lugar tranquilo, com árvores altas e um pequeno lago artificial no fundo. Os médicos recomendaram repouso. Ramírez recomendou o espaço, mas não ficou. Respeitou sua vontade de ficar só. Fazia 3 dias que ela estava ali. 3 dias de silêncio, de reflexão, de noites em claro sentindo o bebê se mover. Pela primeira vez, ela tinha tempo para pensar não apenas em sobreviver, mas em decidir o que queria. A sacola com os documentos continuava fechada sobre a mesa. Ramírez não insistira. Também não aparecera desde então. Ela gostava disso.
Gostava mais ainda do fato de que ele não tentava comprar sua presença com promessas vazias. Deixava espaço. E, curiosamente, sua ausência dizia muito mais do que qualquer discurso. Na manhã do quarto dia, Ramírez apareceu no portão, de camisa dobrada até os cotovelos e expressão contida. "Posso entrar?" perguntou, respeitosamente. Karen assentiu. Conduziu-o até o banco de pedra sob a sombra de uma árvore. "Achei que você não voltaria", disse ela, cruzando os braços. "Eu disse que te daria espaço, mas isso não significa desistir", respondeu. "E por que não desiste? Já fez mais do que devia. Eu sei que você tem um mundo complicado, Ramírez, e eu não quero me afundar nele." Ele concordou sem resistência. "Eu cresci achando que era parte desse mundo para sempre. Que a violência, o controle e o silêncio faziam parte do que eu era. Mas você bagunçou isso." Ela o olhou, surpresa com a sinceridade. "E o que pretende fazer?" "Mudar o que posso. Deixar o que não é essencial. E, principalmente, ser alguém que meu filho, nosso filho, possa respeitar." Karen ficou em silêncio por um tempo. Depois abaixou os olhos para a barriga. Sentia a vida crescendo ali. Um pequeno coração batendo sob sua pele. "Se eu ficar, Ramírez, não é para viver numa redoma dourada. Eu quero verdade, liberdade. Quero poder dizer não e ser ouvida. Quero criar meu filho sem medo, sem chantagem emocional, sem promessas de luxo que escondem prisões." Ele assentiu com firmeza. "Eu não quero que você fique por necessidade, nem por obrigação. Quero que fique porque escolheu isso, porque confia em mim, mesmo que aos poucos." Ela o observou por mais alguns segundos. Então estendeu a mão. "Isso não é um sim para sempre. É um começo." Ele segurou com cuidado. "Começos são tudo o que a gente precisa." E naquele gesto, selaram não um acordo, mas um compromisso. O de tentarem juntos escrever uma história nova, página por página. O cheiro de pão recém-assado invadia a cozinha da nova casa. Karen colocava a mesa com movimentos lentos, quase cerimoniais. Era uma manhã clara, com céu limpo e o som distante de crianças brincando na rua. Paz. Uma palavra que ainda parecia nova demais para dizer em voz alta. O irmão dela, agora em recuperação, dormia no quarto ao lado. Estava ganhando peso, sorrindo mais. Tinha enfermeiros dedicados, uma cama decente e medicamentos que chegavam no horário certo. O milagre da estabilidade, tão simples para tantos, tão raro para eles. A gravidez avançava sem complicações, embora Karen ainda se pegasse acordando no meio da noite, com a mão sobre a barriga, como se quisesse proteger aquilo que agora era o centro de sua vida. Quando a campainha tocou, ela já sabia quem era. Ramírez entrou com um pacote na mão e o olhar sereno de quem respeita um território sagrado. Ainda vestia as roupas sóbrias, sem o terno que costumava usar como armadura. Ali, ele era apenas um homem tentando fazer parte. Não dominar. "Trouxe o café que você gosta", disse, levantando o pacote com um pequeno sorriso. "E eu achei que você vinha por causa do bebê", ela respondeu, arqueando a sobrancelha. "Também. Mas o pão de queijo é só uma desculpa para vir com menos ansiedade." Ela riu, sem defesas. Sentaram-se à mesa como haviam aprendido a fazer, com calma, sem pressa em resolver tudo. O silêncio entre eles agora era confortável. "O advogado disse que o processo contra o velho vai ser lento, mas sólido", informou ele. "Seu pai já está sob custódia. Nenhuma visita, nenhum contato. Promessa cumprida." "Eu não queria vingança", disse Karen, com sinceridade. "Só queria paz. E o direito de escolher por mim mesma." "E agora?" Ela o encarou por alguns segundos. "Agora eu escolhi." Ramírez não sorriu de imediato. Esperou que ela continuasse. "Eu escolhi viver, não pelo que você pode me dar,
mas pelo que quero construir. Quero que nosso filho cresça num lugar onde saiba que amor não é moeda de troca. E quero estar com alguém que entenda isso. Ele assentiu, as mãos sobre a mesa, abertas, vulneráveis. E você tem. O que eu não souber dar, eu aprendo. O que eu errar, vou tentar corrigir. Não posso apagar o que fui, mas posso ser melhor a partir de agora. Vai levar tempo, ela avisou. Eu tenho tempo, ele respondeu. Karen estendeu a mão por cima da mesa e entrelaçou os dedos aos dele. Lá fora, o mundo seguia em seu ritmo impiedoso. Mas ali, naquela casa simples, dois mundos que quase se destruíram estavam tentando se reconstruir. Não havia juras de perfeição, só promessas possíveis. E isso, para os dois, era o começo mais verdadeiro que poderiam ter. Algumas histórias de amor não nascem em jardins floridos, mas em meio a ruínas, rachaduras e dores antigas. Karen e Ramírez não começaram com promessas doces nem encontros perfeitos. Começaram com escolhas forçadas, com silêncios densos e decisões que cortaram mais fundo que qualquer faca. Ainda assim, foi nas sombras que encontraram uma centelha. Não de um amor ideal, mas de um amor possível. Um que se constrói com esforço, com escuta, com o tipo de coragem que não estoura em tiros, mas se revela em cada gesto de cuidado. Porque no fim, o que salva não é o destino, mas o que fazemos com ele. É a capacidade de dizer não quando o mundo exige submissão, de estender a mão quando o instinto manda recuar e de começar de novo, mesmo que os pés ainda sangrem do caminho. Karen e Ramírez não se completaram, se reconheceram. E talvez seja isso o verdadeiro recomeço, quando duas almas quebradas decidem não apenas sobreviver, mas florescer, juntas. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.